noite a todos e todas vocês. Estou muito feliz de voltar aqui na Faculdade de Teologia. Testemunhar que, de certa forma, daqui eu nunca saí. E poder compartilhar com vocês um testemunho que gerou uma reflexão sobre a presença pública da igreja é um motivo de bastante alegria. Gostaria de agradecer a professora Lanches, ela ainda não está presente, mas pelo carinho do convite, ao professor Eber, professor Nicanor, obrigado, e a todos vocês, muito obrigado pela acolhida. Eu participei desde o início da semana, aqui com vocês, e imagino que vivenciamos uma experiência comum na primeira noite. Eu saí daqui inebriado com a palestra da Brenda. Em grande parte, eu acho, na minha opinião, é aquele sotaque, rapaz, aquele sotaque latino seduz e convence ao mesmo tempo, de tal modo que se você me encontrasse nesse corredor e dissesse: olha, você tem um WhatsApp? Depois daquela fala, eu falaria uma mentira, sabe? Eu diria: não, eu não estou mexendo mais com essas coisas. E também pude observar na noite de ontem a nossa reflexão e pretendo compartilhar com vocês algo que está mais vinculado ao meu dia a dia pastoral. É óbvio que pautado também a reflexão bibliográfica que tem me acompanhado no exercício do pastoreio. É um esforço que eu tentei fazer nessa noite, porque eu sou da área de teologia sistemática. E eu foquei aqui, eu falei: vou sistematizar a minha prática, vamos ver o que dá. Eu quero começar com um testemunho de uma experiência ocorrida em 2011, na cidade de Registro. Eu fui nomeado para lá pela Igreja Metodista da Terceira Região para um projeto de plantação de igrejas. E na primeira semana visitei as autoridades públicas, civis, o presidente da Câmara. Eu fui conversar com os militares. Não fui até eles, mas as autoridades civis e tudo mais. A prefeita me convidou então para uma reunião que ela fazia com os pastores uma vez por mês. E eu fui à primeira reunião depois de uns 40 dias que eu estava na cidade de Registro. A reunião era composta assim pelas inúmeras cores da igreja evangélica brasileira. Eu suspeito que nós, como igreja, temos introduzido em cidades pequenas, interioranas, que não têm uma cultura urbana tão agressiva quanto a metrópole. Nós somos os responsáveis pela cultura, pela introdução dessa cultura no interior. Nós, eu digo, é um nós majestático, não eu, Para você ter uma ideia, eu me desloco em Registro quase que sempre de bicicleta, com toda a minha família. A minha esposa vai na garupa e o Elias vai na cadeirinha. Essa é a experiência de cidade que nós temos lá. Mas se você frequentar as igrejas evangélicas, você terá uma experiência litúrgica do que está acontecendo aqui na grande maioria das nossas igrejas.
Interessante isso. No semestre passado inaugurou o Subway lá em Registro, né? Nós temos um aqui, eu fiquei até, nós temos um Subway aqui, né? A gente inaugurou lá no semestre passado e é a primeira loja destas redes de fast food lá, é o Subway. E depois de muito tempo sem comprar e consumir nada dessa natureza, eu fui pensando, agora eu vou chegar lá e ter aquela experiência de enlouquecedora da pessoa olhar para vocês e dizer assim, escolhe o pão, agora o recheio, agora, e daqui 10, 15 minutos você está já com o seu lanche ali e tal. Mas não teve jeito, nem o Subway teve eficiência para a introdução desse contexto. Eu cheguei lá, tinha uma fila. E eu depois entendi por quê, porque quando a pessoa chegava lá, lá a gente é assim e eu gosto de ser assim, né? A primeira pergunta da atendente quando você vai no Subway é: escolha um pão. Aí você vai lá e escolhe, não é isso? Vocês vão no Subway, né? Aí ela perguntou isso para o sujeito diz assim: qual que é o mais gostoso? Aí ela falou: olha, nós temos isso. Mas qual que você gosta mais? Qual que você me indica? Esse aqui. Escolhe o recheio. Mas qual que fica bom com esse pão? Tem jeito. A gente definitivamente não tem essa pressa. Então demora um pouco e é uma delícia, né? Bom, voltando à experiência lá, eu fui convidado pelo prefeito, então fui a essa reunião e na ocasião, em 2011, em agosto de 2011, ela expôs 2 eventos que exigiam muita atenção da administração pública da cidade. O primeiro deles era a instalação de um presídio de segurança máxima na cidade de Registro, um projeto assinado pelo governador José Serra de Madrugada, sem que ninguém soubesse, e que ela ficou sabendo quando ela veio fechar o contrato com uma grande rede de loja de venda de varejo. Não vou falar o nome para depois você não deixar de comprar nessa loja, né? E quando ela chegou para fechar o contrato de um centro de distribuição lá na cidade, que implicaria aí em 500 novas vagas de emprego, a responsável disse assim: olha, a nossa conversa se encerrou porque vocês vão receber um presídio de segurança máxima lá, uma capacidade nominal de 7.000 pessoas. É mais de 10% da população da minha cidade. Ela disse: não, isso não é possível. E aí mostraram para ela o diário oficial e disse: olha, é possível sim, está aqui. E ela voltou apavorada, né? O que a gente faz, como a gente vai pensar essas coisas? O impacto de uma instituição deste porte, desta natureza, no cotidiano de uma cidade como Registro. O pessoal lá, a polícia anda de vidro abaixado, bem tranquilo. E eu fui vizinho aqui do CDP de Pinheiros, né? E imaginava o impacto, estudei, sabendo disso, para essa reunião, todas as coisas e tal, e fui para lá para dialogar sobre isso. Outra coisa que ela disse no outro evento foi a estratégia do município para abrigar mais de uma centena de famílias desabrigadas pela enchente do Rio Ribeira de Guape. Eu não sei se vocês lembram, em 2011, a cidade de Eldorado, lá no Vale do Ribeira, sofreu uma enchente muito grande, né? Assim, o nível da água do rio varreu a casa das pessoas e isso chegou em Registro também. Ela expôs isso para um conjunto de pastores de diferentes denominações que estavam ali com ela. Encerrando, ela passou a palavra para o pastor e um deles pediu a palavra assim, efusivamente. E disse ela assim: há muitos buracos na rua da nossa igreja, as pessoas estão reclamando muito, e a senhora precisa resolver isso rápido. Eu fiquei assustado, né? Mas vai melhorar. Aí eu sou otimista também, viu, Jorge? Era pelo menos 2011.
Aí a coisa foi, à medida que os pastores foram se revezando, os pedidos foram ficando mais rasteiros e contemplavam desde a solicitação de um ônibus para levar os crentes de uma denominação para um encontro de oração e avivamento, até o decreto do dia dos crentes na cidade, porque dia 12 tinha o dia da padroeira, então nós temos o dia dos crentes aqui também. Não precisa ser dia 13, porque a gente não quer emendar o feriadão, mas um dia dos crentes. Eu saí dali muito bravo, né? Muito irritado por causa dessa postura, mas isso revelou-me distorções graves no testemunho público da igreja. Algumas destas distorções produzidas pela própria comunidade dos crentes, outras resultado de uma assimilação acrítica de condutas e valores morais vigentes na sociedade contemporânea. E eu gostaria então de falar com vocês sobre isso essa noite. Primeiro, tratando da distorção que ocorre no significado do clamor. Depois, algumas distorções que eu percebo no conceito de saúde. E, por fim, apresentando aí algumas diretrizes para que a gente possa posicionar nossas comunidades num contexto urbano, para que o nosso testemunho seja relevante. Sobre o clamor, o tema é esse, né? Eu não me dou bem com PowerPoint, eu não me dou bem com essas coisas de projeção. Eu projeto e leio o que eu projetei, eu acho isso assim, meio bizarro. Então, não espere, porque desse mato não sai coelho nesse sentido, tá? Eu estou mais aqui com uma conversa. Aliás, a conversa podia ser dividida como um método científico de pesquisa, vocês não acham? Rapaz, esse negócio de resenha, TCC, monografia, dissertação, tese, podia encaixar a conversa. Uma conversa, porque se a dissertação ou a tese não é boa, você é reprovado. Palavra forte, né? A resenha, se ela não é boa, você é também desqualificado, não é aceito. A conversa, se ela não for boa, você vai ser no máximo chato. Não tem tanta implicação, ninguém morre por causa disso. E eu tenho conversado muito. Eu sou um profissional da palavra. Você também. Não pense que você vai se livrar desta atribuição quando chegar na sua igreja, porque você é um profissional da palavra. Leve a conversa a sério, tá bom? Esses dias eu estava andando com Elias pela cidade de Registro, e nós levamos a Ana Marta. A Ana Marta é dentista, trabalha lá na rede pública de saúde. E eu deixei a Ana Marta na UBS. Ela trabalha, ela entrou na UBS, tal, e eu entrei no carro com o Elias, a gente deu partida, e ele me diz assim, o Elias me chama de Martim, né? Ele me chamou, nós ficamos na cabeça dele por um ano e pouco, igual papai, mamãe, ele falou papai e mamãe para nós uns 3 meses, depois virou Martim e Ana Marta. Tá bom, tá certo. Ele entrou no carro e disse, Martim, você já imagina, né? Por que você não trabalha assim como a Ana Marta? Eu falei, mas eu trabalho, Elias. Não, mas por que você não trabalha num prédio assim desse, olha? Eu falei, porque eu trabalho com a palavra. Aí ele desistiu da conversa, pegou um negócio e falou, sei. Leve a sério isso, porque você vai ter que justificar a sua atividade, senão para o teu filho. Então nós trabalhamos com a palavra. E assim, nessa nossa conversa, a primeira coisa que eu gostaria de evocar na sua memória é de uma imagem. Certo? Para mim é mais triste da minha vida.
do menino Aylan Kurdi, deitado numa praia da Turquia, morto, sem vida. Uma imagem emblemática do problema migratório da Síria. Vocês lembram disso? Aquela imagem gerou calafrio na alma, porque o meu filho costuma dormir naquela posição. E ele tem uma roupa parecida até. Quando eu vi, eu pensei que o menino estivesse adormecido, dormindo. Demorou um tempo para eu perceber que ele não estava dormindo com sono físico, né? Mas que ele tinha morrido. Muito, muito triste. Foi a história, foi a imagem mais triste da minha vida. Eu não vi a crucificação de Jesus. Dizem que foi triste também, mas eu já não preciso ver. E eu fiquei interessado em saber quem tira uma foto daquilo, dependendo da intenção dessa pessoa. Aí eu li a seguinte frase da fotógrafa turca da CNN, que tirou a foto. Ela foi lá e quando ela percebeu, ela montou o equipamento e disparou os clipes. Não havia mais nada a fazer para que ele sobrevivesse. Foi aí que montei minha câmera e tirei a foto. Queria que o mundo todo ouvisse o grito emitido por seu corpo silencioso. Essa foi a frase da fotógrafa. Aí no sábado passado, a gente assistiu, no final da noite eu estava na padaria e vi na televisão lá a entrevista de uma líder evangélica daquele programa Promessas. Vocês sabem o que eu estou falando aqui, programa que a Globo promove, né? Então tinha um pessoal lá com a mão para cima e tal. E a entrevista, o repórter disse assim: olha, nós estávamos no meio, nós estamos aqui num momento de intenso clamor e a palavra era já o meu termo. Eu já tinha passado o texto do professor Vigador, por isso até não incluí essa referência aqui. E eu fiquei irritado, sabe? O testemunho da fotógrafa suscita imediatamente a memória da narrativa bíblica. Eu vi a opressão de meu povo no Egito e ouvi-o clamar sob os golpes dos chefes de corvéia. Sim, eu conheço seus sofrimentos. Essa foi a fala de Deus a Moisés. Aí a gente está num impasse, para usar a expressão que o professor Rui introduziu ao nosso debate ontem à noite. A gente está num impasse. Porque se aquele pessoal de sábado estava clamando, o menino e os hebreus não estavam. E se o menino e os hebreus estavam, aquele pessoal não estava. A gente precisa resolver essa situação. Eu tive um brilhante professor de missiologia. Posso tomar bem dessa mesa? Posso? Ele me indicou um texto, Missão Transformadora, David Bosch. Lembra disso? Geralmente quem bate esquece. Aí tem lá uma frase do David Bosch: se tudo é missão, nada é missão. A gente precisa tomar cuidado com essas categorias. Eu li o livro, viu? Aí eu fiquei pensando no clamor. Se tudo é clamor, nada é clamor. Se a gente chamar qualquer manifestação litúrgica de clamor, especialmente essa que às vezes a gente ouve, olha, nós vamos levantar um clamor, nada é clamor. Essa
essa categoria perde significado. Ela vai se esvaziando. A situação do menino do Aylan e do povo hebreu, em ambas denotam a natureza angustiante, absurda, pré-verbal, existencial e desta forma universal do clamor. O clamor tem esta natureza, viu? Angustiante, absurda, pré-verbal, escute, pré-verbal, existencial e por isso mesmo universal. O clamor não é o que os crentes fazem na igreja em determinadas situações que os incomodam, muitas delas que não deveriam incomodar-lhes. Tá bom? Então assim, essa categoria do clamor precisa ser resgatada. É claro que muitos outros adjetivos podem ser acrescentados a essa lista, mas isso já são suficientes para delinear o conceito de clamor numa perspectiva bíblica e teológica cristã. E também para perceber o crescente abismo entre este conceito e as práticas adotadas por inúmeras denominações eclesiásticas. Me perdoe por falar mal das nossas igrejas, tá bom? Me perdoe, mas a gente às vezes estabelece um abismo entre o conceito bíblico teológico cristão de clamor e a nossa prática pastoral comunitária do clamor. Paradigmas de espiritualidade moldados majoritariamente por ideologias estranhas à tradição bíblica, mas muito vinculadas às ênfases de conquista, poder, sucesso, autossuficiência, etc., inerentes ao sistema neocapitalista, ou capitalista neoliberal, estreitam o significado do clamor aos limites de uma ação demasiadamente específica, mesmo para o universo simbólico exclusivamente cristão. Se hoje uma pessoa, você disser assim, nós vamos levantar um clamor, e ela fechar os seus olhos e ficar numa postura silente, você considera isso clamor? Não precisa responder, mas eu considero isso clamor. Veja que até para o universo simbólico cristão nós reduzimos o clamor a uma performance. Ou seja, até mesmo entre os que professam a mesma fé, não é raro observar a desconsideração de expressões espirituais legítimas, intensas e às vezes até impregnadas de sofrimento e angústia, como sendo um gesto de clamor. Eu fui pastor de uma igreja, eu fui pastor de duas igrejas. Se eu falo fui pastor de uma igreja, fica fácil para você, ou é uma ou é outra, mas não queira descobrir. Mas eu fui pastor de uma igreja em que uma irmã, num estado de profunda angústia, emitia sons inatingíveis numa voz coloquial de conversa. E aquilo arrepiava, gente. Né? E eu precisei reconhecer que aquilo era um jeito dela clamar. Ela não tinha condições de se expressar de outra forma. Eu aprendi a conviver com essa experiência dela clamando. Não obstante o evidente prejuízo de um reducionismo desse tipo para o cultivo da própria espiritualidade cristã, seus efeitos mais danosos podem ser verificados exatamente na dimensão do testemunho público da fé. Então essa redução do conceito de clamor a um tipo de coisa na liturgia cristã só, o efeito mais danoso não é para a liturgia e para a teologia e para a espiritualidade cristã, mas é para a dimensão pública da fé, para o testemunho, para a presença pública da igreja, entendeu? Ocorre que, ao restringir o clamor a uma ação específica, se estabelece fronteiras quase intransponíveis para a delimitação dos que são e os que não são, dos que clamam e dos que não clamam em uma comunidade de fé. Assim sendo, o clamor manifesta-se como expressão. Olha a inversão. Ao invés de ele ser angustiante, absurdo, pré-verbal, existencial, universal, ele vai se manifestar como confessional. Dizer, clamor é aquilo que você faz naquela igreja, naquele momento, naquele domingo à noite. Confessional, consciente
consciente, né? Você trouxe essa palavra para uma situação para orar e aquilo provocou o clamor da igreja. Isso é consciente, intencional, verbal, que se não se fala nada, às vezes a gente acha que a pessoa não está clamando, e moralmente determinada pelo universo simbólico de determinado grupo religioso. Não dá para você olhar para o Island e dizer: há um grito sufocado saindo do corpo deste menino, que Deus ouve. Pelo contrário, vai conversar com alguém, como eu naquela semana falando, compartilhando a minha tristeza por causa da imagem, e o sujeito diz assim: eu acho que Deus está querendo dizer algumas coisas para esses muçulmanos, não? Ainda não está, nós não estamos liberados a acreditar fisicamente nos cânones da igreja metodista, então eu me contive, mas dá vontade, né? Deus não tem nada para falar, Deus ouve. Eu ouvi o clamor desse povo. Só que quando o clamor é essa prática, uma enorme carga de sofrimento do mundo é desconsiderada pela igreja, desgastando-se com isto as possibilidades de associação e solidariedade com os que sofrem no contexto social particular e na sociedade global. Enquanto eu tenho uma visão estreita do significado do clamor, eu não consigo me associar com as pessoas que sofrem e reconhecer que elas estão clamando também, às vezes, em gritos abafados, silenciosos. Não há essa associação, essa identificação fica terrivelmente prejudicada. Agora, uma situação para a gente passar, veja aí, interessante, para a gente passar para outro tópico. Por ocasião da resistência contra o nazismo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, muitos membros da igreja confessante foram arrastados para campos de concentração e inúmeros acabaram fuzilados, compartilhando o destino de judeus, ciganos e muitos outros grupos étnicos perseguidos pelo Terceiro Reich. Você sabe disso. Em solidariedade aos seus membros encarcerados, aquela denominação promulgou uma lista de oração contendo seus nomes e as informações disponíveis sobre o seu estado de saúde. Sabia disso? A igreja confessante na época do nazismo fez uma lista de oração pelos membros presos, isso circulava, e eles oravam pelas pessoas e se informavam pelo boletim da igreja. Pelo boletim da igreja. Já pensou? O nosso boletim, nosso informativo, numa dimensão desse tipo, as pessoas acessando para ver como é que estão os encarcerados, situação de saúde deles, essas coisas assim. Eles fizeram isso. Eu acho isso formidável. Mas veja, a lista era atualizada semanalmente. Dietrich Bonhoeffer, é assim que fala, né? Eu vou gastar tudo que eu sei hoje, eu venho sempre na faculdade, que participara da organização e fundação da igreja confessante, encontrava-se preso. Você conhece a biografia do Bonhoeffer? Escreveram um livro muito bom sobre ele em português, esse tempo aí. Encontrava-se preso, acusado de alta traição ao regime nazista, por participar de um dos muitos planos fracassados para assassinar o Führer. Bonhoeffer participou ativamente de planos para matar o Hitler. Seu nome, contudo, jamais constou da lista de oração. Jamais. Para não dizer assim, jamais. Então, tem um pessoal que tem um apelido de jamais, né? Eu vi hoje cedo, tem um carinha da manhã, eu acho. Não é? Jamais é o nome dele? Não, eu entendi tudo errado. Então, o nome dele jamais foi para a lista de oração. Só em 1980 alto,
E eu, 1980, e eu, menino. Né? E daí a igreja reconheceu, né? Morreu em 45. 42 anos depois, o pessoal vai começar a orar para que Deus o livre da aflição, né? Só se for da segunda morte. A justificativa para a ausência foi a alegação, veja que grave, foi a alegação de que sua prisão e posterior execução tiveram motivação estritamente política. Quer dizer, se estivesse numa eleição, esse cara votava no Barrabás, porque o outro está morrendo por uma situação estritamente política. Ele que procurou esse negócio, deixa ele lá. Aliás, para encerrar aqui, uma outra reunião dessa da igreja, lá em Regis com a prefeita, véspera de eleição, a coisa não estava bonita, né? Do nosso lado, eu estava do lado dela, e não estava bonito. Ela tinha feito umas lambanças lá, na minha opinião, né? Ela acha que não. Estava feio, né? Estava se aproximando do pleito. Aí a reunião de pastores para a gente. Aí uma irmã de uma igreja, não vou citar o nome dessa igreja, disse assim: feita, nós determinamos que a senhora está eleita. Ou a senha da urna eletrônica. Nós determinamos, em nome de Jesus, porque a senhora, ela falou. Terminou de falar, a prefeita, a gente já tinha caminhar. E aí? Meu prefeito, eu não tenho muita coisa para dizer, eu só digo desse negócio, eu só digo uma coisa: Jesus participou de uma eleição só e perdeu. No primeiro turno, com uma maioria massacrante de votos contra. Fica sossegada porque a cruz está pronta. Fica sossegada. Dorme em paz. Porque o Calvário é sexta-feira. Mas, na época que eu lia o Max Lucado, antes dele abençoar os caras da guerra, é sexta-feira, mas o domingo está por vir. E prefeita, Deus ressuscita esse pessoal que perde a eleição. Fica tranquila, com a consciência em paz, porque a senhora fez o que precisava fazer. Tudo está consumado. Aí nós oramos e ela chorou bastante e tomou uma dunda como a gente imaginava. Perdeu por mais de 50% dos votos. Uma liderança articulada em favor da base, dos povos. Bom, isso é só para você ver que às vezes não adianta você determinar, porque não vai rolar. A delimitação do clamor, seja formal ou substancial, coincide com a delimitação do testemunho público da igreja. Quanto mais restrita a sua noção do clamor, mais restrito vai ser a sua noção também do testemunho público da igreja. Agora vamos para o segundo tópico, eu vou acelerar aqui. A dimensão pública da salvação versus a ênfase publicitária da saúde. Há duas coisas aí em jogo. Eu tive uma excelente professora de aconselhamento pastoral e ministério do pastor da pastora. Amém, Deus? Nada, amém. E que sempre enfatizava uma coisa assim: gente, a palavra grega para saúde, para salvação, evoca o significado de saúde e vice-versa. Saúde é manifestação salvífica. É isso? Ficou bonito, né? Você viu? Com base nessa questão conceitual do grego, veja só: pois Deus enviou ao mundo seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Eis o estatuto da dimensão pública da salvação. O mundo está salvo
queira você ou não, durma com um bagulho desse, de você não ter mais direito sobre a salvação de quem quer que seja, porque o mundo está salvo. Aí a pessoa olha para mim na escola dominical e diz assim: então por que a gente vai sair para a rua para evangelizar, para falar de Jesus? Eu falei: porque tem muita gente que não sabe que está salvo. Precisa saber. Mas e se souber e não vier participar da igreja? Você cumpriu sua missão. Servo bom e fiel. Né? A ética decorrente desta afirmação pode ser delineada pelas iniciativas preferenciais de Jesus nas relações estabelecidas com os pobres e excluídos na sociedade judaica de sua época, e posteriormente ampliado aos estrangeiros que compartilhavam o mesmo perfil socioeconômico. Um dos grupos que integravam esta fraternidade social era formado pelos indivíduos que padeciam de inúmeras enfermidades, os doentes. Dentre os doentes, Jesus privilegia um grupo de pessoas para a convivência. Você sabe qual é? O pessoal do Novo Testamento. Que grupo que é que vocês veem Jesus bem próximo? Ele vai em Betânia, fica na casa do cara, né? Dos leprosos. Os leprosos. Lázaro é amigo de Jesus. Você já parou para pensar que no imaginário de Jesus os leprosos estavam sempre presentes? Lázaro é amigo dele. Ele dorme na casa do Simão, o leproso. Aí ele vai para uma cidade cheia de lepra e volta para Jerusalém. Imagina a provocação. E fica fazendo essa ida e vindo. Esse fato não é surpreendente quando se tem em vista que o código moral daquela sociedade era regido por uma concepção de pureza que não dava margens a carências, imperfeições ou limitações. Daí a exclusão de pobres e enfermos não provocara a solidariedade em muitos indivíduos. Há um conceito de normalidade humana absurdamente restrito. Então, os caras ficam doentes, você é pobre, não é humano. Se não é humano, você não precisa olhar para ele. Hoje pela manhã, a professora Novaes falou isso com todas as letras. O racismo começa na abolição da escravidão. Antes disso não tem racismo, porque eles não são considerados humanos. Tá? Então, com Jesus a mesma coisa. Os caras não são considerados gente. Então, não tem problema que você não toque neles. Não havia sensibilidade, nem sensibilização nenhuma para a solidariedade com eles. Some-se a isso a influência essencial na moral na determinação do padrão de normalidade da época e ter-se a justificativa. Não apenas para não tocar esses sujeitos, mas além disso, condenar os que tocam. Por isso, é importante perceber o parentesco entre a salvação anunciada por Jesus e a restauração da saúde. Manifesto o emprego do verbo grego sozo, e que ninguém me escute falando grego porque eu sou péssimo. Igualmente importante, contudo, é atentar para a dinâmica de ampliação que tanto a expressão grega quanto os gestos de Jesus provocam no paradigma da normalidade e, consequentemente, na integração social dos sujeitos outrora segregados. Eu estou profundamente convencido de que Jesus curava esses caras excepcionalmente para aliviá-los do sofrimento físico e essas coisas, mas é a convivência de Jesus que amplia o conceito de normalidade, integra o sujeito que antes era negado à natureza humana, e Jesus o abraça, Jesus o toca. Mesmo depois, mesmo que ele morra leproso, Jesus ampliou o conceito de normalidade e o incluiu nesse conceito. Olha, esse cara é normal, é humano também. A discussão sobre o conceito de normalidade, na perspectiva da existência humana, é um dos temas principais de Andrew Solomon. Vocês já leram esse autor, Andrew Solomon? Ele publicou 2 livros amedrontadores, assim, que você olha e diz assim: não quero ler esse sujeito. Tomara que ele tenha escrito sobre a vida das minhocas e outra coisa. Aí você vai ler, o cara escreveu sobre a sua área de pesquisa. Um livro dele chama O Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, mais de 1000 páginas. O outro livro dele se chama Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca de Identidade. Esse é fenomenal.
Nesse segundo livro, ele lida com um paradigma antropológico da construção de identidades verticais e horizontais. A noção de identidade, deixa eu voltar um pouquinho, partindo da teoria antropológica da construção de identidades verticais e horizontais, ele se interessa pela maneira como a deficiência é um tratado antropológico sobre a deficiência. A lei lá, você conhece o livro? Esse Longe da Árvore? Vale a pena. É um tratado sobre a deficiência. E ele estuda como a deficiência provoca a elaboração de identidades horizontais. Na maioria das vezes, num movimento de ruptura com a verticalidade de valores familiares, sociais e tradicionais. A noção de identidade vertical compreende a transmissão de valores tradicionais e a assimilação quase completa desses valores pelos indivíduos que integram e partilham de determinada sociedade. Então, a identidade vertical é a coisa natural. Você fala português porque alguém te ensinou português, porque ninguém te perguntou isso. É um exemplo, mas há muitos outros exemplos desse tipo de verticalização da identidade. Isso estabelece padrão de normalidade. A identidade horizontal, ela não é natural. E ela às vezes se manifesta como ruptura da verticalidade numa família, numa sociedade. Enquanto uma é aquela conhecida, manifesta nas conhecidas relações de pai para filho, a outra é a ruptura desta relação. Quer dizer, o meu filho não vai reproduzir aquilo que eu sou. Ele vai existir numa ruptura à minha personalidade e aos meus valores. Isso às vezes irrita, né? Para dizer o mínimo. O Elias tem 2 anos e 8 meses. Esses dias eu voltei cansado de um dia atarefado. E eu cuidei dele pela tarde. E assim, eu voltei cansado daquele dia. E ele estava mexendo na correntinha da cortina lá de casa. Ele já sabia que não era para mexer naquilo. Então. Olhei para ele e disse assim: Elias, para de mexer nessa cortina, na correntinha da cortina. Ele olhou para mim e falou assim: Martinho, eu paro, mas o nome disso aqui é persiana, tá? Meu. Tá bom, parou, tá bom, vou ficar por aí. Essa horizontalidade de olhar para você e não te chamar de pai, eu vou olhar para você e dizer assim, eu nunca olhei para o meu pai e falei: ô, senhor Benedito Antônio. Ele olha para mim e diz assim: Martinho, é claro que o que você falou não está certo. É a horizontalidade. Isso às vezes irrita, né? Às vezes. A prevalência social de identidades verticais tende a conceber diferentes tipos de deficiência como doença. No entanto, os indivíduos com tais deficiências acabam por elaborar personalidades que revelam os limites e as incongruências dos padrões de verticalidade. Deste modo, sua deficiência está na base da construção de uma identidade horizontal. Leia sobre surdos nos Estados Unidos que você vai ter uma noção clara do que significa identidade horizontal. Filhos surdos de pais ouvintes, que constroem uma identidade horizontal pelo fato de serem surdos. Exatamente nesse ponto, a pesquisa de Solomon desvela a convenção social por detrás do conceito de saúde e normalidade. Para ele, a capacidade é uma tirania da maioria. Se a maioria das pessoas pudesse bater os braços e voar, a incapacidade de fazê-lo seria uma deficiência. Se a maioria das pessoas fosse genial, aqueles de inteligência moderada estariam em desastrosa desvantagem. Não há nenhuma verdade ontológica consagrada naquilo que pensamos ser a boa saúde. Trata-se de uma mera convenção. Quando a gente fala clamor por uma cidade saudável, você tem que tomar cuidado com o que você pensa da categoria do clamor e da categoria do saudável.
porque por trás dessa categoria pode estar implícita uma convenção social absurdamente injusta, hipócrita, desumana, que carrega conceitos de normalidade estreitos a ponto de não caber mais ninguém, além de você e seus semelhantes. Inclua-me como seus semelhantes, se você pensar assim, por favor. Não me deixe fora. Deste modo, o esforço pela construção de uma cidade saudável não pode desconsiderar a ideologia que permeia o próprio conceito de saúde, sob pena de reforçar exatamente as forças opressoras que objetiva superar. Ainda mais porque, ainda segundo Solomon, a convenção social sobre o que significa ser saudável é edificada sobre a dinâmica da interseccionalidade. O pessoal da sociologia entende bem esse conceito da interseccionalidade, que é uma coisa que vai abraçando a outra numa corrente desgraçada de opressão, e que você não adianta se firmar a um elo dessa corrente e ignorar os outros. Não adianta você abraçar um sujeito negro se em seguida você vai excluir do seu conceito de normalidade, de naturalidade humana, um sujeito homoafetivo, homossexual. Não adianta. A interseccionalidade vincula todo mundo nessa opressão. Por isso, a Margarida nos deu uma fitinha branca, eu não consegui colocar de jeito nenhum aqui, sobre o engajamento masculino numa luta, no enfrentamento à violência contra a mulher. Não adianta, a interseccionalidade coloca todo mundo na mesma sopa. Não adianta você querer escolher o seu grupo de oprimido. Quer dizer, os outros não são oprimidos, os outros são possessos, esses são oprimidos. A interseccionalidade nos desautoriza a fazer isso. Eu já não ensino, né? Achei. Isto é, nas palavras do autor, a teoria de que vários tipos de opressão alimentam uns aos outros. Que você não pode, por exemplo, eliminar o sexismo sem resolver o racismo. Daí que, um parênteses rapidinho, eu já estourei aqui, mas rapidinho. Eu fico um pouco chateado quando as mulheres chamam a Dilma de vaca. Eu fico um pouco constrangido com isso. Quando rasgam o verbo para cima dela. A gente pode melhorar o nível dessa discussão e temos aí direito de fazê-lo, mas sempre considerando que nós somos governados por uma mulher. Nenhuma novidade até aí para mim, porque em casa sempre quem mandou foram as mulheres. Nenhuma novidade. E eu fui educado nessa coisa que eu gritava com meu pai, quando eu olhava minha mãe, ele dizia assim: com ela é mais baixo. Tá bom? Então assim, não adianta, eu fico bastante chateado com essa vulgarização do vocabulário que a gente dirige contra a Dilma, especialmente quando vem de mulheres. Não entrem nessa cilanda, porque quem acaba perdendo somos nós, vocês primeiro. Tá bom? O avanço tecnológico facilitou a superação de preconceitos ou elementos de identidades verticais outrora segregadores. Esse processo fez com que a solidariedade da igreja com os indivíduos que sofriam exclusão por aqueles motivos fosse ampliada e até mesmo exigida. Quer ver? Assim sendo, a proibição de contato com os leprosos tornou-se não apenas obsoleta, mas também reprovável, especialmente após o resultado de pesquisas sobre a hanseníase. O avanço tecnológico fez o papel que Jesus fazia na sociedade dele. Tá bom? Não adianta a gente querer pegar e cooptar, capitalizar, né, esse mérito como se fosse testemunho público da igreja, a gente promover. Isso é avanço tecnológico. Você não está fazendo nada mais, nada menos do que trazendo luz para a ignorância de muita gente. Bom, não obstante, os limites dessa solidariedade ainda recaem muito aquém do escopo ético de Jesus na integração daqueles
cujas identidades são negadas pela tradição. Basta mencionar a crescente agressividade da autodenominada bancada evangélica contra todos que divergem de seus valores verticais sobre a sexualidade. A presença pública da igreja se manifesta não na acolhida a pessoas das quais o avanço tecnológico libertou do estigma social. O testemunho da igreja, público da igreja, se manifesta na ampliação da normalidade por grupos que ainda não estão integrados, inseridos nesse nosso conceito de normalidade. A presença pública da igreja, pois, como já foi afirmado acima, deveria promover a dilatação da consciência de normalidade na existência humana. É isso. Para mim, hoje, como pastor, teólogo, metodista, é isso. O testemunho público da igreja precisa se manifestar em termos de dilatação da consciência do que significa ser humano normal, natural. Dilatar essa consciência, sem medo de errar. Porque depois Deus conserta. É melhor que Ele conserte do que você, tendo medo de errar, estreite essa coisa. Você e eu. Relacionando a ênfase soteriológica e integradora de Jesus, denunciando as convenções sociais subjacentes à publicidade da saúde e atentando para a dinâmica da interseccionalidade das forças que produzem a morte, exatamente para apregoar uma definição estreita demais do que seja a vida. Agora, para finalizar, 5 minutos eu prometo. Diretrizes para uma presença pública da igreja na sociedade brasileira contemporânea. Se isto é assim, uma citação, então eu mudarei esta igreja. Sabe quem falou isso? O Bonhoeffer. Falou isso quando expôs aos seus familiares o desejo dele de fazer teologia. E o pessoal disse assim: a igreja está falida e é uma instituição irrelevante, socialmente falando. Ele respondeu: se isso for verdade, eu vou mudar essa igreja. O pessoal fica quieto, se fosse de igreja, o pessoal já estava: amém, glória a Deus, não sei o quê. Lá é mais gostoso. Estou brincando. Mas ele disse isso com todas as letras e fez isso, até o limite das suas capacidades. É preciso fazer isso. Eu fico assustado quando eu vejo, e aí eu vou dar uma alfinetada, né? Quando eu vejo, na segunda semana de agosto, se os professores não perceberam, então fechem os ouvidos assim para vocês não escutarem. Mas teve uma proliferação no Facebook de fotos da formatura do pessoal e tal, e tudo bonito. Eu falei: gente, eu tirei essa foto aí em novembro, esse pessoal já tirou em agosto. Está acontecendo. Em agosto eu estava tão atordoado com tanto de trabalho que eu tinha que fazer, com tanto livro que eu tinha que ler, que a foto da formatura para mim era a antessala do céu. Eu diria: se eu conseguir passar da Blanche, aí eu tiro essa foto. Aí eu consegui avançar na Blanche e o Nicanor disse assim: você vai ter que refazer o trabalho sobre teologia. Eu falei: mas vamos lá, né? É muito cedo para você celebrar o retorno para uma comunidade que você foi vocacionado para transformar. É muito cedo. Celebra isso de todo o seu coração, mas aproveite o tempo que você está aqui. Eu falei para minha mãe assim: mãe, eu vou fazer teologia. Ela disse assim: antes é bom você fazer uma faculdade. Verdade. O Danilo foi esperto. Danilo, meu irmão, Danilo fez administração na FANORP, lá em Santo Antônio. Faculdade lá. Vai vendo. Aí eu terminei teologia. Eu apresentei um trabalho para o professor de teologia contemporânea, o ACM. E ele falou: escreve esse trabalho no mestrado, faz o mestrado, tem um projeto aí sobre o Bonhoeffer. Eu fiz. Camelei. Não tinha quase nada em português. Eu li inglês, mas tinha que aprender alemão. Foi um negócio. Aí, terminei meu mestrado. Fui aprovado. Liguei para minha mãe. Meu pai me falou assim: parabéns. Eu liguei para minha mãe: mãe, olha, aconteceu isso, tal. Ela falou assim: muito bom. Agora eu acho que é hora já de você fazer uma faculdade. Tá bom. Sabe o que aconteceu com a minha dissertação de
de mestrado, o cara bateu lá em casa da editora e falou, eu quero publicar. Eu falei, eu não vou mudar uma vírgula. Aí ele falou, não, eu publico assim. Eu falei, então é seu. Ele publicou. Veio a primeira remessa de livros. Nossa, eu marquei viagem para Santo Antônio da Platina, de onde só os bons, você era uma peixe, né? Aí eu fui lá e entreguei o livro para minha mãe, ela deu dedicatória, foi a coisa mais linda, meu filho. Eu nunca imaginei que olha, que lindo. Tá bom, fechou, ele disse assim, olha, só vou te dar um conselho. É bom você fazer a faculdade, senão daqui a pouco não dá mais tempo. E ela tem na cabeça dela até hoje que eu sou pastor e não tenho faculdade. Ela foi na igreja metodista em Registro e falou isso, vocês acreditam? Ela disse assim, eu tenho 2 filhos, os 2 estudaram teologia, mas o Danilo tem faculdade. Graças a Deus, eu já vi um time sobre Freud, né? Todas essas coisas. Bom, foi assim que Bonhoeffer entrou para a igreja. Bonhoeffer assumiu a desqualificação da igreja para o desempenho de sua da igreja vocação, não como sendo uma deficiência desta vocação, isso é seríssimo. A vocação da igreja não tem nada de errado com ela, mas ao invés disso, como sintoma de uma grave distorção na consciência da própria igreja. Não se tratava, pois, de recuperar a relevância da vocação da igreja. Às vezes eu acho que a gente tenta fazer isso, especialmente no testemunho público da igreja, e levar a igreja a atuar como se fosse uma agência socioambiental. Né? O cerne da vocação é outro, é a dilatação da consciência humana de normalidade. Vamos lá. Não se tratava de recuperar a relevância, mas para uma sociedade em transformação profunda, muito menos de condenar as transformações sociais em curso, para que ainda sobrasse algum espaço para o exercício da vocação eclesiástica. Esse é um erro mais grave. Demonizar os avanços para que a gente tenha condição de falar de Deus ainda. Vamos lá. Ao invés disso, era preciso promover profundas transformações também na igreja. Para ele, isso não seria possível enquanto prevalecesse na pregação e prática eclesiástica elementos metafísicos já superados pela reflexão filosófica de seu tempo. Ou, para recorrer ao termo introduzido no tópico anterior, enquanto identidades verticais tradicionalmente elaboradas fossem revestidas de sacralidade e não questionadas como simplesmente construções sociais verticalizadas, é sagrado. E, portanto, permanecessem inalteradas, especialmente em seu potencial desagregador. Daí que a presença pública da igreja deveria se iniciar com a reformulação do seu discurso teológico, com ênfase na própria imagem de Deus e sua igreja. Assumindo outro ponto de partida, mas compartilhando o mesmo anseio por relevância e transformação do testemunho da igreja, na dimensão pública encontrada por Bonhoeffer, o teólogo metodista Joel Riga aproxima-se muito das conclusões daquele primeiro. Para ele, a ação da igreja na sociedade exige a transformação de nossas imagens de Deus. Isso é sério, isso a gente tem medo de fazer. Dormir com a suspeita de que Deus não é aquilo que nós pensamos que Ele seja. O Lutero não dormia. Não dormia com essa coisa, né? Vai que Deus não seja aquilo que eu penso. Aí ele acordava. O apelo recorrente à pertença a Deus, que ao mesmo tempo enfatiza a não presença de outros grupos frequentemente encontrados nos discursos evangélicos contemporâneos, precisa ser substituído pela aceitação de interlocutores específicos no espaço público. Aí tem uma citação do Riga aqui, da graça sob pressão. Eu não vou fazer, mas porque não vale a pena. E assim, só 2 coisas que eu gostaria de destacar aqui, vou até só ler depois do meu último parágrafo. Nossa, estou até suando aqui. Assim, o Riga fala que a gente, como igreja pública, nós precisamos nos dirigir assim, primariamente a um grupo específico na sociedade. Os que vivem sob pressão. Os pobres, esse pessoal todo que está excluído do nosso conceito de naturalidade, de normalidade. Esses são os nossos principais interlocutores. É com eles que a gente precisa conversar. A ideia de uma igreja intelectualizada, engajada,
né, politizada, é sedutora, mas não é por aí. A gente precisa começar a conversar com o pessoal que está fora dos conceitos de naturalidade contemporâneos. E aí, o Solomon diz que a igreja não precisa, vai falar da igreja, mas ele vai dizer que você não precisa inaugurar essa iniciativa, porque esse pessoal começou a falar. Sabe onde eles falam? Nas redes sociais, no Facebook. Eu fiquei um pouco assustado com os teólogos católicos, a Brenda e o Grayson, quando eles vieram aqui e descascaram o nosso WhatsApp. Primeiro que não se faz isso, a gente já desenvolveu uma relação afetiva com aquele verde. Não se faz isso impunemente. Segundo, porque é muita pressa. É muita pressa para você tirar da mão desse pessoal que nunca falou a possibilidade de falar. Calma. Ah, não, mas eles não podem falar no desprezo à realidade, isso aqui. E a realidade alguma vez parou para pensar no que eles têm para falar? Aquele vídeo da Coca-Cola, a Coca-Cola alguma vez parou para pensar no sujeito que só tem dinheiro para comprar a interior cola da cidade dele? Agora você quer... calma. Deixa esse pessoal falar. Mas eles estão falando errado, não tem problema. A gente entende que clamor não é uma fala correta. Não é nem fala às vezes. Então eu fiquei um pouco assustado. Liguei para a mamãe católica. E ela suspeita que seja alguma coisa A minha mãe diz assim para mim, isso lá para 2013: Martinho, eu quero que você compre um telefone para mim que eu consiga postar no Instagram, no Skype, no Twitter, no Facebook. Eu falei, meu Senhor amado. Aí eu comprei, ela não vou ver. Eu postei uma frase que virou célebre na família: a mãe no Facebook é a alegria de qualquer um hoje em dia. Imagina, a sua mãe respondendo qualquer postagem que aparece lá, ela acha que está falando diretamente com ela e ela manifesta isso. Ela O Walmart publica lá que as bicicletas estão baratas e ela diz assim: que bom, as pessoas precisam se exercitar. Eu acho isso lindo. Deixa ela falar assim, né? Mas ela acha que é um negócio do magistério. Ela fala, vai que alguma voz dessa se articula e confere rivalidade. É bom, então. Eu falei, tá bom, mas nós não temos mais compromisso com essa coisa. Deixa esse pessoal falar. O Solomon criou uma expressão muito fecunda para a gente. Ele diz assim: hoje essas pessoas se manifestam e falam em espaços virtuais, que são lugares do Espírito. Olha que coisa mais linda de conceito. Lugares do Espírito. Você já pensou no seu WhatsApp como um lugar do Espírito? Mas a rivalidade aí é grande, Espírito Santo. Mas assim, você viu que conceito mais lindo? Lugares do Espírito. Aí eu fiquei pensando, será que a minha igreja é um lugar do Espírito? Ele usa Espírito com E minúsculo para falar da manifestação dessas pessoas cujas identidades são negadas. E eu estou, às vezes, participando de uma pretensa comunidade do Espírito com E maiúsculo, que não acolhe o Espírito com E bem minúsculo dessas pessoas que postam no Facebook e nas redes sociais. Então, esses lugares do Espírito estão criando parentescos sociais. Já que a família lhes negou o vínculo, eles estão se parenteando aí pelo Facebook e pelo WhatsApp da vida. E eu acho isso muito bom. Uma vez que não é dada à igreja a possibilidade de escolher entre manifestar sua presença pública ou permanecer ausente desse cenário, dada a sua própria natureza socio-teológica, cabe a nós, pastores, pastoras, teólogos, teólogas, leigos e leigas, identificarmos de que lado estamos na linha divisória desses lugares do Espírito, com E minúsculo. De que lado você está?
Cabe a nós identificarmos onde os lugares do Espírito surgiram em nosso contexto, porque eles vão aparecer. E até mesmo como contestação de nossa ética pública. Às vezes até contra o que você e a sua igreja estão fazendo, esse lugar do Espírito se manifesta. Para que, uma vez mais, nos apresentemos ao mundo como comunidade do Espírito, com E maiúsculo. Cabe a nós a tarefa de ouvir o grito de corpos silenciosos e dar-lhes voz, como comunidade da palavra. Cabe a nós a vocação de ampliar a consciência de normalidade na existência humana, como na convivência solidária com aqueles que são postos às margens, uma vez que somos corpo de Cristo, e o corpo de Cristo nunca encontrou lugar no mundo. Desde que aquele sujeito nasceu, o mundo não deixa lugar para ele, ele tem que parar no meio das vacas, e nasceu lá, num não lugar. E quando ele foi adulto, não contente em ter sido nascido entre as vacas, eles mataram o cara, dizendo para ele assim: olha, o seu corpo não vai ter espaço aqui. A igreja é corpo de Cristo na teimosia, né? Do engajamento nesses processos depende não a continuidade das identidades horizontais. Eu estava lendo um texto do Thomas Witzer enquanto eu cheguei aqui. Eu não vou arriscar em alemão, porque agora eu lembrei que você sabe alemão. Né? Eu sei. Mas assim, uma frase dele, que ele diz assim: do povo eu não duvido. Olha que coisa bonita. Do povo ele não duvida. Sabe como em que contexto ele estava dizendo essa frase? Quando ele recebeu a tradução do Lutero da Bíblia para o alemão, disse assim: nesse trabalho aqui eu duvido, porque você é incapaz de escapar das suas ideologias na tradução de um texto, mas do povo eu não duvido. As identidades horizontais continuam. O que depende desse processo de engajamento não é a continuidade daquelas identidades, mas a integridade da nossa própria identidade. Se a gente não ouvir o que esse pessoal está dizendo, eles não vão ficar sem voz, nós vamos ficar surdos. Muito obrigado pela paciência.